Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para falarmos a respeito da poderosa Palavra de Deus, amém? Eu quero começar aqui apenas por um versículo. Por um versículo que se encontra aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, e um versículo bastante conhecido que é o versículo 8. Cartas aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então nós devemos entender uma coisa, meus amados irmãos e irmãs, que antes que o mundo fosse formado, criado, Jesus já era. Amém? Então tudo que se aconteceu nos antepassados, Jesus já era. Tudo que se acontece hoje é o mesmo Jesus Cristo. E tudo que vai se acontecer daqui para frente é o mesmo Jesus Cristo. Amém? Então é isso que nós devemos entender e compreender este versículo, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz também que o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho escreveu Mateus, O Evangelho escreveu Mateus, finalzinho do livro de Mateus, no capítulo 28, Mateus capítulo 28, muito conhecido essa passagem, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Deixa eu encontrar aqui para me mostrar para os irmãos. Mateus 27, Mateus 28, 19 e 20. Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. São promessas feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele disse que nos chamou, nos capacitou, nos fez discípulos, e nós deveríamos ensinar, ensinando a guardar, as pessoas a guardar todos os mandamentos e ensinamento ao qual nós aprendemos do Senhor Jesus, amém? A guardar todos os mandamentos, e eis que Ele vos está conosco todos os dias até a consumação de tudo, seja bom, seja ruim, amém? Seja profecia se cumprindo, seja princípio das dores, todo momento de nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, então nós devemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está conosco todos os dias. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 30, diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então nós devemos entender isso, meus amados irmãos. Aqui falando a respeito quando Paulo e Silas estavam presos na prisão e eles foram soltos, e o cárcere foi lá saber de Paulo o que é que ele tinha que fazer para se salvar, e ele disse que cresce no nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, que não só eu e você, mas como toda a nossa casa seria salva, seria protegida, e o nosso Senhor Jesus Cristo estaria conosco até a consumação do século. E onde eu quero chegar, meus amados irmãos? Eu hoje lendo aqui, meditando na palavra de Deus, como lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estava olhando aqui, dando uma meditada, meus amados irmãos e irmãs, aqui nas pragas ao qual foi lançado sobre o Egito, amém? Quando o povo de Israel estava escravizado lá nas garras de Ramsés, do faraó, e ele não liberava o povo de Deus para ir para uma terra prometida, para o adorar a Deus, para o servir a Deus. Então aí foi preciso Deus, mandar 10 pragas
10 pragas sobre o Egito para que Faraó viesse liberar o povo do Egito. E o que eu achei interessante, meus amados irmãos e irmãs, que o mesmo Deus do tempo de Faraó, do tempo dos israelitas, ao qual estava escravizado lá na casa da escravidão no Egito, é o mesmo Deus de hoje. Sim, meu irmão, e onde é que você quer chegar? Sabe onde é que eu quero chegar, meus amados irmãos? Quando a gente diz às pessoas, e principalmente aos cristãos, que não temas que Deus é conosco, não temas. Muitos dos cristãos até mesmo ignoram, amém? Até mesmo olha para nós e diz, sim, nós devemos ter fé em Deus, mas devemos ter cautela, ter cuidado, amém, sim. A cautela, o cuidado, a precaução anda lado a lado, aparelhado com a fé, com o nosso Deus Todo-Poderoso. E onde eu quero chegar, meu irmão? Eu quero chegar aqui, amém? Eu quero chegar aqui que o povo de Israel, ao qual se chama povo de Deus, amém? Hoje nós pregamos muito. Qual é o pregador? Qual é a pregadora? Qual o irmão e a irmã que está num púlpito pregando, que não já pregou que o mundo lá fora é o Egito? Amém, meu irmão? O mundo nós consideramos como o Egito. Quando o povo de Deus estava no Egito, eles estavam vivendo uma vida, amém, afastado de Deus, vivendo uma vida no Egito, participando, muitos deles, dos deleites do Egito, contribuindo com a idolatria do Egito. Então nós temos que entender isso. Quando nós não éramos cristãos, amados irmãos e irmãs, nós estávamos um povo afastado de Deus, nós éramos gentios, nós vivíamos e participávamos das coisas do mundo. Mas aí, através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Deus nos chamou, Deus nos resgatou do Egito, nos resgatou do mundo pecaminoso, do mundo da desobediência, para nos trazer para a presença dEle. Nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus. Mas o que está se acontecendo, meu irmão, é que o povo que se diz ser de Deus hoje não está com uma fé firme na rocha. Muitos estão se deixando abalar com uma fé fraca, com uma fé construída na areia. Amém? E o que é uma fé construída na rocha? É você entender, meu irmão, minha irmã, que mesmo que venha o que vier, aconteça o que acontecer, você está debaixo da proteção de Deus. Devemos sim tomar cautela, devemos sim obedecer às normas, da sociedade, dos governadores, mas muito mais do que isso, nós devemos ter fé em Deus. Então aqui, amados irmãos, para que Deus viesse libertar o povo dele da casa da escravidão, lá de Faraó, mas você pode dizer, meu irmão, o que é que tem a ver você estar falando do tempo que o povo estava preso no Egito? Eu estou falando, meu irmão, que o povo estava preso no Egito, amém? Da mesma forma que muitas das pessoas hoje se encontram no Egito. O mundão lá fora é o Egito. Quantas das pessoas estão lá fora, hoje lá fora, e mesmo em meio a essa pandemia, como se diz, essa epidemia que está se acontecendo, não está preocupado, não está buscando a Deus, não está clamando a Deus. Amado, aqui mesmo nos arredores de onde eu moro, toda noite tem pessoas fazendo festa, estão fazendo da quarentena, como se diz, umas férias, estão bebendo, som ligado, achando graça, brincando, não estão nem aí para o que está acontecendo. Pessoas mundanas, pessoas que estão no Egito, amém? Mas a gente que somos cristãos, nós devemos ter uma fé firme na rocha e entender, meus irmãos, que Deus é conosco. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É nessas horas que nós devemos demonstrar uma fé. Das pessoas que estão no mundo, que não querem nada com Deus, estão aí passando pelo pânico, e nós dizemos, olha, Deus é conosco, glória a Deus, cante louvor, glorifica a Deus, exalte a Deus, amém? Ligue um som na tua casa com um hino inspirado pelo Espírito Santo, cante a Deus, louve, ore, mostre uma fé construída na rocha.
mas que o que está acontecendo é que muitos cristãos estão mais amedrontados do que mesmo muitos incrédulos, enquanto que os incrédulos estão se banqueteando, muitos deles estão bebendo, escutando música do mundo, dançando, sorrindo, achando graça. Tem cristão aí se tremendo de medo, apavorado de medo de uma epidemia que se aconteceu. Entenda o que eu estou dizendo, meu irmão. Devemos sim ter cuidado, ter cautela, não tentar, mas também não devemos entrar em pânico, porque o Deus que te chamou, o Deus que é o Deus criador do céu e da terra, Ele está conosco através do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Olha o que diz aqui. Então Faraó, por não querer libertar o povo de Deus do Egito, ele foi preciso Deus enviar 10 pragas para o Egito, para punir, mas de uma certa forma Deus enviou essas pragas para mostrar à nação do Egito, dos egípcios, que Deus é Deus. Amém? Que Deus é Deus. Deus poderia muito bem tirar o povo de lá, mas Deus quis mostrar aquele homem chamado Ramsés, Faraó, rei do Egito, que Deus é poderoso. Não só ele disse que as pragas que ele mandou, ele chamou de maravilhas. Ele vai tirar o povo dele, mas não tira antes que Faraó, que o Egito veja todas as maravilhas de Deus. E foi através das maravilhas, das pragas de Deus enviadas para o Egito, que o povo do Egito temeu e reconheceu Deus como o único e suficiente Criador dos céus e da terra. Eles podem até não ter adorado, mas ele chegou para Faraó e disseram que Deus estava destruindo a nação deles. Amém? Então, amados irmãos, o que se acontecer de mal nessa terra, não temas. Amém? Mantenha-se de pé. Olha o que Deus diz aqui. Ó, o que Deus diz aqui em Êxodo capítulo 8, versículo 20. A praga das moscas é uma praga, é a quarta praga que Deus enviou para o Egito. E ele diz no versículo 22: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Amém? O que eu quero que vocês entendam é que o povo que serve a Deus, que busca a Deus, que guarda a palavra, os mandamentos de Deus, mas irmão, Deus honra, Deus guarda, Deus livra. Pode até estar se acontecendo o que quer que esteja. Nós estamos enfrentando uma pandemia aí muito grande, esse Covid-19, desse coronavírus. Amém? Mas esse coronavírus, ele está no Egito, ele está no mundão. Muitas das pessoas têm morrido, sim. Muitas das pessoas têm estado hospitalizadas, sim, amados irmãos. Mas aqui foram 10 pragas. E a última praga, ao qual aqui nós vemos, né, que a última praga foi aqui no capítulo 10 de Êxodo, capítulo 11, foi a morte, amém? A morte dos primogênitos do Egito. E Deus falou para eles, para os filhos de Israel, que não saísse das suas casas, que untasse os umbrau das tuas casas com sangue de cordeiro. Amém? Celebrasse a primeira Páscoa, que o anjo da morte, o anjo do Senhor iria passar e ia matar todo primogênito que estivesse no Egito, da linhagem do Egito. E esse anjo passou, amado, e não tocou sequer em um só israelita, porque Deus sabe diferenciar aquele que honra a tua palavra e aquele que não honra. As pessoas até podem nos achar egoístas, achando que nós somos melhores, mas amado, mas se você quer ser protegido por Deus, se você quer uma proteção de Deus, você busca Deus. Amém? Confessa ao nosso Senhor Jesus Cristo como o suficiente Salvador. E Deus disse aqui que faz separação entre o povo dele e o que não é povo dele. Amém? Por quê? Porque o povo dele, que busca ele, que guarda
tua palavra, que honra o teu nome, ele guarda, ele preserva, ele conserva, ele protege. Amém? Então nós devemos entender uma coisa, meu irmão. Quando nós somos servos de Deus, nós somos protegidos por Deus. Nós temos uma proteção de Deus. E aqui houve-se muitas pragas, houve 10 pragas lá no Egito, e nenhuma das 10 pragas do Egito atingiu o povo de Deus, o povo de Israel. Amém? Por quê? Porque Deus é quem controla tudo. Tudo está no controle de Deus. Não adianta nós pensar que quem vai controlar é o homem, é os governadores. Não, meu irmão, quem vai controlar e quem controla tudo, quem põe tudo no lugar, é Deus. E se nós servimos a Ele, se nós tememos a Tua palavra, se nós honramos a palavra de Deus, confessamos Jesus como o suficiente Salvador de nossas vidas, Deus, Ele é Deus para nos guardar, nos proteger. Por isso que Ele diz aqui, a última praga que Ele mandou foi a praga dos primogênitos. Amém? Então Deus, Ele só pede que nós permaneça de fé e não tente a Ele, meu irmão e minha irmã. Devemos crer que Deus nos guarda, nos livre e nos protege. A epidemia está aí, o coronavírus está aí, amém? Pandemia está aí, então nós devemos entender que maior do que esse vírus, essa pandemia, é o nosso Senhor Deus, que nos guarda, nos livre e nos protege. Então mantenha-se de cabeça erguida, mantenha-se com sua fé ativa, porque Deus é contigo. Jesus disse: eis que eu vos estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Jesus disse, amém, que se nós crer nele, não somente nós, mas como toda nossa casa também será salva, toda pestilenta que vier. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.